O mote da apresentação é mais discutir a questão da agenda para o próximo governo. Aqui eu estou chamando o próximo governo, também como o Mauro utilizou de manhã, o termo o próximo governo, né? É o mesmo governo, mas ele vai ter que se reinventar para enfrentar os dilemas dos próximos 4 anos, né? A gente tem uma agenda para o setor elétrico complicadíssima. Lúcia, a minha apresentação, inicialmente eu vou tratar um pouco da situação atual, não é o foco da apresentação, é mais para dar um ponto de partida, o foco é mais sobre a política para os próximos 4 anos, e eu dividi a apresentação em 2 classes de medidas, as estratégias para sair da crise atual e as medidas mais de longo prazo, as medidas estruturais que o setor elétrico carece. Quanto à crise atual, a gente tem 4 dimensões da crise, né? A primeira dimensão é a mais evidente, talvez a mais debatida, é a situação de crise de abastecimento, o risco de ter um novo racionamento de eletricidade nos próximos anos, né? A gente talvez não seja a fase mais grave, uma fase que é muito grave é o que a gente chamou de apagão econômico, né? A situação financeira do setor que se estruturou totalmente, não só pela crise de abastecimento, mas também por medidas anteriores à crise. Depois eu vou tratar um pouco das restrições estruturais que se colocam atualmente, que vão se colocar daqui para frente, e a dificuldade que tem sido enfrentada para expandir o parque gerador na atual trajetória. O gráfico dos reservatórios, a situação, aqui são os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, a gente vê a evolução nos últimos anos, né? Deplecionamento contínuo dos reservatórios, a gente começa numa situação razoavelmente confortável em 2012, chegou a 80% lá em fevereiro, de capacidade do reservatório. A partir dali a gente tem utilizado fortemente os reservatórios, principalmente em função da hidrologia, e com isso continuamente eles vão se deteriorando, e às vezes a gente vê a situação atual de 2014, que já é pior que a situação pré-crise de 2001. É claro que a outra face desse problema, o outro indicador dessa escassez de energia, que não se dá somente no reservatório, se reflete também no preço de liquidação de diferença, o preço de curto prazo do setor elétrico, que também para os subsistemas Centro-Oeste, Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota que a partir dos últimos 3 anos, e principalmente no ano atual, a gente tem uma escalada de preços e principalmente a manutenção de preços a um nível muito elevado, várias vezes tocando o teto, que era 822. A gente fez no grupo algumas simulações bastante simplificadas para verificar a situação de abastecimento. A gente desenvolveu 2 cenários, né? Um cenário mais confortável, um cenário mais crítico. Basicamente, né, a gente está falando de 1 ano, né? É a possibilidade de enfrentar um desabastecimento no próximo ano, até novembro de 2015, o que implicaria chegar com um reservatório de preenchimento de até 10% em novembro de 2015. E por essas simulações, se o cenário é crítico, a gente teria que ter uma hidrologia, uma energia natural afluente, correspondente a 86% da média de longo prazo no Sudeste e Centro-Oeste, o que é um nível significativo, inferior que a gente observou nos últimos 12 meses. Se a gente verificasse o histórico de hidrologia desde 1931, a gente verificaria que em 1/4 dos anos a hidrologia foi inferior a esse 86%. Então, simplificando, a gente teria um risco de desabastecimento no próximo ano por volta de 26%. A gente considerou um cenário mais otimista, principalmente para a expansão, que seria que a expansão ocorresse dentro do prazo
da fiscalização da ANEEL, entre outros fatores. O cenário fica um pouquinho mais confortável, mas ainda assim a gente teria um risco de aproximadamente 10%. Parte das possibilidades de atraso a gente pode perguntar para a Elbia, né? Porque a expansão que deve entrar nesse período é bastante concentrada em eólicas, né? Essa não é a única face da crise do setor elétrico, a gente tem uma face econômica, uma face financeira da crise que se inicia e se agrava principalmente a partir da medida provisória 579, que modificou a precificação dos contratos de concessão no momento da renovação, principalmente das hidrelétricas. Como as geradoras estaduais não aderiram ao programa, a gente teve uma exposição das distribuidoras que passaram a não ficar com 100% contratadas, não atender totalmente com contrato os seus mercados, o que era uma premissa do modelo brasileiro, e com isso elas têm que recorrer ao mercado de curto prazo. Só que elas tiveram que recorrer ao mercado de curto prazo no momento em que o preço explodiu, né? Na verdade, em 2013, quando a medida provisória foi implantada, a situação já era assustadora e ainda assim se deteriorou desde então, e esse problema só foi se agravando, gerando um déficit de receita, né? Que implica não só nas distribuidoras, né? Se a gente somar todos as contas, né? Principalmente com custo, um aumento do custo de geração, com o despacho termoelétrico, somando com a exposição ao PLD da descontratação, a gente teria uma conta próxima a 40 bi, no problema das distribuidoras, isso é grave, mas não tão grave, porque a gente tem os empréstimos e em algum momento esse déficit é repassado ao consumidor final. Já para as geradoras isso não acontece, né? As geradoras que ficam expostas, principalmente por causa da redução de garantia física, também ficam expostas em função de atrasos no cronograma, né? Elas têm um déficit por volta de 20 bi. Esses números são conservadores, a gente nota na imprensa números até superiores, saiu no jornal outro dia um déficit acumulado de 100 bi, né? Mas aqui a gente já estaria num número assustador de 60 bilhões de reais, né? Além disso, tem uma parte da conta que não aparece, que é a situação no Mercado Livre, né? E no Mercado Livre a gente tem os consumidores que ficaram expostos nessa situação de crise, quer dizer, que não tinham contratos de longo prazo, ou que os contratos de longo prazo se encerraram nesse momento de dificuldade, e eles enfrentam preços muito elevados e uma falta de liquidez no Mercado Livre. Um problema bem grave que tem afetado principalmente os consumidores eletrointensivos, que tem no ponto de eletricidade um componente muito importante dos custos, que levou algum deles até a reduzir a atividade. Os efeitos desse déficit acaba tendo um impacto mais de longo prazo, impactando no financiamento, né? Principalmente as empresas geradoras, as empresas estatais, né? Eu acho que principalmente o grupo Eletrobras, se descapitalizaram e a gente já observa crise de inadimplência no setor. O Mercado Livre se desorganizou, né, com essa falta de liquidez. As distribuidoras com os empréstimos estão com tarifas represadas, que em algum momento vão implicar em aumento adicional das tarifas, né? E alguns setores eletrointensivos ficam inviabilizados com preços tão elevados. Então, os impactos dessa crise econômica são muito graves. Aí, dentro desse quadro, a gente tem algumas questões que são questões estruturais, independente da situação de seca ou de institucional, elas vão ficar no setor elétrico durante muito tempo, né? Primeiro, a questão das hidrelétricas. As hidrelétricas de expansão são hidrelétricas que funcionam sem reservatórios. A gente tem uma dificuldade de implementação dos projetos, principalmente dificuldade ambiental. Os projetos hidrelétricos têm um forte risco de atraso, o que impacta muito no fluxo de caixa. A gente tem o caso de Santo Antônio, mostrando como o atraso pode ter impacto na financiabilidade do projeto. Além disso, a gente tem
uma expansão representativa de fontes que são intermitentes, que colocam alguns desafios na operação do sistema. E, por último, a gente tem um parque gerador termoelétrico que não é adequado para a situação do setor elétrico brasileiro, né? A gente, ao longo dos leilões, contratou térmicas muito caras que não são adequadas para ficarem despachando durante um período tão longo como elas vêm despachando, né? Isso implica que o custo marginal de longo prazo, o custo de expansão do setor elétrico, ele é crescente, permanecerá crescente, e essa evidência ficou clara no leilão da última semana, o leilão A-5, que a gente teve basicamente centrais termoelétricas com custo muito elevado, um custo de expansão muito maior dos leilões anteriores. O preço médio foi de R$ 196 por megawatt-hora. Só para mostrar aquele ponto, né, da inadequação das termoelétricas selecionadas para o leilão, a gente vê que grande parte das térmicas selecionadas são a óleo ou diesel, combustíveis que são muito caros, ou gás natural liquefeito, que também tem um preço muito elevado. A gente vê também no último leilão que elas que tiveram a maior representatividade, os 3 gigawatts contratados de termoelétricas a gás, né? E a gente nota que grande parte dessas termoelétricas operam com custo variável muito elevado, que quando são despachadas impactam no custo ao consumidor, na distribuidora inicialmente, depois chegando à conta do consumidor. Para a expansão, a gente vai continuar tendo dificuldades, principalmente para as hidrelétricas, né? As hidrelétricas da Amazônia. A gente está no início de novas fronteiras, né? Com hidrelétricas que vão ser mais caras, por estar mais distantes, não ter reservatórios, um cronograma incerto e produção em variável, né? Fio d'água. O nosso paradigma de financiamento está em xeque, principalmente com o problema da Eletrobras. A energia térmica, o que a gente tem de combustível disponível ainda é caro para a situação atual. A exigência de flexibilidade não é compatível com as características econômicas do setor de suprimento, principalmente de gás natural. Isso implica em dificuldades também. E, por último, a gente tem a própria deterioração do quadro macroeconômico brasileiro, que tem uma implicação com o aumento do custo do capital. Então, o quadro para a expansão é bastante grave. Então, vamos pensar daqui para frente que tipo de políticas poderiam ser adotadas para evitar esse quadro crítico e depois estruturar uma agenda para o setor. A hipótese que eu fiz aqui é que não vai ter racionamento. Não é que eu acredite nisso, só quero dizer que se tiver racionamento, o problema é outro. Se tiver um racionamento, a gente vai ter um programa de redução de consumo e o problema se modifica totalmente. A gente já experimentou isso lá em 2001 e 2002, a gente teria uma coisa parecida. Não é esse problema que eu quero tratar aqui, eu quero tratar da outra possibilidade, da gente conseguir sobreviver e o que a gente teria que fazer é o seguinte. Quer dizer, para sair da crise atual, assim, a crise mais conjuntural, a gente tem alguns nós a desatar, né? Primeiro, reduzir a exposição das distribuidoras. Na verdade, o governo já vem fazendo isso. Teve o leilão em abril, leilão de hoje pela manhã, para negociar a energia existente, diminuindo a exposição de distribuidoras. É claro que essa diminuição se dá a um custo muito superior do que os contratos antigos e, em alguma medida, também contribui para o aumento do preço. Outro ponto, que a liquidez no mercado livre ela deve ser recuperada. O mecanismo de renovação das concessões aloca cotas somente no mercado cativo. Assim, a gente tem energia que era negociada no mercado livre, que migra para o mercado regulado. Com isso, a tendência é de diminuição de oferta de energia no mercado livre, e é um problema. Então tem que se colocar mais energia, ou energia nova ou energia existente, para o mercado livre, não focar somente no mercado regulado. Tem o problema da Eletrobras. A Eletrobras acumula um prejuízo dos últimos 3 anos, né?
considerando também 2014, que é já de 15 bilhões de reais. Isso tem que ser solucionado em alguma medida, tem que ter algum tipo de socorro, né? Evitar os atrasos. A gente viu naquela simulação que os atrasos vão ter um impacto muito grande sobre a possibilidade de ter um desabastecimento, um racionamento. Então, é premente a redução, o respeito ao cronograma para evitar um cenário mais crítico, né? E, por último, iniciativas que reduzam a volatilidade do PLD. Nesse ponto, a gente teve já a ação do governo reduzindo o teto do PLD. Eu preparei algumas reflexões, né? A partir de 2015, o teto do PLD se reduz de 822 megawatts-hora, que é o que vale hoje, para 388 megawatts-hora, que vai ter uma série de implicações. Se a gente for pensar na experiência internacional e na literatura sobre esse tema, a gente tem um argumento contra um teto, né? A gente tem o conhecido dilema, né? O problema do missing money, né? Então, que leva a uma sub-remuneração, o teto de preços do mercado spot leva a uma sub-remuneração da capacidade de geração, e o que exige pagamentos adicionais que não são pelo mercado de curto prazo. Isso seria um argumento contra o teto e contra a sua redução, mas, por outro lado, a gente tem algumas questões prementes de emergência que justificaram a adoção do teto, né? Porque a característica brasileira, ao contrário do que acontece em experiências internacionais de mercado de curto prazo, a gente tem um preço de curto prazo que pode ficar elevado durante um período muito longo. Então, no caso internacional, o teto de preço ele está localizado para momentos de picos de preço, né? Algumas horas no ano, ou dias no ano, em que o preço vai ficar muito elevado. Então, você coloca um teto para evitar essa disparada, esse spike, né? E por isso também o teto é muito mais elevado do que o teto que a gente tem aqui no caso brasileiro. Só que no caso brasileiro, a gente tem, o nosso problema é lidar com preços que ficam elevados durante um período muito longo, durante meses, eventualmente anos, né? O que gera um desequilíbrio financeiro do setor, desequilíbrio dos fluxos econômicos, né? No Brasil, a gente tem formas de remuneração da capacidade de geração que não dependem do mercado de curto prazo, né? Amarrados em contratos e térmicas contratadas por disponibilidade. Pelo lado das hidrelétricas, as hidrelétricas elas teriam um efeito contrário na remuneração da capacidade em função de preços elevados no curto prazo, porque nos momentos em que o preço está muito elevado no curto prazo, a gente tem que as hidrelétricas, na verdade, elas ficam expostas à contratação no mercado de curto prazo, porque elas têm uma redução da energia garantida. Então, essa subremuneração, esse argumento missing money, ele ocorre ao contrário para as hidrelétricas. No caso brasileiro, na nota técnica da ANEEL, eles exploram muito esse assunto para mostrar que hoje as hidrelétricas elas têm que fazer hedge para poder lidarem com esses momentos de elevado preço do PLD. Mas tem também coisas negativas, né? Colocar um teto, eu acho que o principal impacto vai não se dar pelo lado da oferta, vai se dar pelo lado do consumo. Ainda que a gente tenha a maior parte do consumo se dando em contratos de longo prazo, a gente tem alguns consumidores que são impactados no mercado livre pelo preço de liquidação de diferença. E esses consumidores, a redução de consumo em função do preço elevado, repassar um sinal de escassez para esses consumidores é importante, e foi importante no período atual, né? Os grandes consumidores, eles têm, os consumidores eletrointensivos, principalmente setor metalúrgico e ferroligas, têm reduzido demanda em função da elevação do preço no PLD. Um ponto que é importante, que na verdade o teto do PLD ele tem um efeito nas transferências, mas ele não vai ter um efeito estrutural, né? Porque
o custo marginal de operação ele não se modifica, ele continua passando do PLD. Então, essa medida ela não reduz a volatilidade do custo marginal de operação, apenas no PLD. Então, para a gente pensar em medidas mais sustentáveis, seria interessante a gente enfrentar os problemas que levam a uma elevada volatilidade no custo marginal de operação, até para evitar que a redução do teto impacte em encargos exclusivos, né? Só para se ter uma noção, né, nessa exclusão dos encargos, né, o despacho das geradoras que estão com custo variável, custo de operação superior ao teto, elas são remuneradas via o SSS, o encargo de serviço do sistema, né? Na situação anterior, em que o preço atual, né, na verdade, né, que o preço teto é 822, a gente tem 4% da oferta térmica que está com custos variáveis superiores ao teto. Então, isso significa que no momento que elas estão sendo despachadas e que é necessário o repasse via encargo, essas térmicas não vão ter um peso tão grande porque elas têm um volume limitado. Com a redução do preço teto para 388, a gente vai ter que 25% dessa curva de oferta térmica vai estar além do custo do teto, né? Então, quando essas vão ser despachadas, né, esse trecho aqui, isso vai ter um impacto sobre o encargo de serviço do sistema. Então, é importante enfrentar as razões que levam a esse formato da curva de oferta, né? Tem a ver com o custo de combustível muito elevado dessas centrais. Então, passando para as questões mais de longo prazo, para as questões estruturais, a gente identificou 4 questões principais de longo prazo. Primeira, a questão do financiamento, né? A necessidade de um novo padrão de financiamento para o setor. Segundo ponto, a metodologia de expansão, se é necessário modificá-la, né? Se já existe e é necessário um novo paradigma de operação das centrais. E, por último, uma reorientação de política energética, um fortalecimento da política energética. Sobre o novo padrão de financiamento, como eu já falei, a Eletrobras está numa situação crítica, né? E no passado, o modelo atual do setor elétrico, ainda que não se baseie somente nos investimentos da Eletrobras, a Eletrobras é vital para viabilizar principalmente os consórcios dos grandes empreendimentos, né? E a gente está numa situação em que talvez a Eletrobras não tenha mais como desempenhar esse papel em função dos impactos da MP 579 e essa questão conjuntural, né? Aí a pergunta que fica, quem pode desempenhar esse papel? Será que o BNDES vai ter fôlego e vai ter um papel de financiador e aí os investimentos podem ser repassados com maior tranquilidade para o setor privado? E, além disso, a outra pergunta é se a metodologia de renovação das concessões ela deve ser mantida, né? Se é viável retirar a renda hidráulica das centrais geradoras, né? Com a MP 579, as geradoras perderam renda, são remuneradas somente por operação e manutenção, perderam a que a gente chamava de renda hidráulica. Com a perda de renda hidráulica, elas não têm fluxo de caixa para financiar novos investimentos. Isso pode ser bom para os consumidores, mas gera um problema de financiabilidade, né? Então, a questão é se a metodologia vai ser mantida para as centrais que vão vencer daqui para frente. Para a metodologia de expansão, né? A gente tem nos leilões, na metodologia atual, o mecanismo de comparação de tecnologias utiliza o índice custo-benefício como denominador comum entre as tecnologias, e esse ICB levou a contratação de um parque gerador que não é adequado para o caso brasileiro, né? Existe um viés no ICB que leva ao privilégio de centrais que são mais flexíveis e, com isso,
acabam tendo um custo mais elevado, como a gente viu por causa das termoelétricas. A questão é, tirando o ICB, será que a gente pode ter uma nova metodologia? É necessário eliminar o ICB ou é melhor tentar aprimorar o ICB? Hoje a questão que mais se coloca, né, são necessários leilões por fonte e leilões regionais, né? Os leilões por fonte já vêm sendo utilizados, mas leilões regionais também podem ser necessários. E acho que uma questão bastante importante é reduzir as restrições que hoje ocorrem para as centrais termoelétricas, como foram apresentadas na mesa anterior, né? Que um nível de flexibilidade mais elevado pode ser aceitado e a necessidade do laço de combustível, que pode ser um viabilizador de projetos. Sobre o novo paradigma de operação, o gráfico usual do setor elétrico, que mostra que os reservatórios, eles pedem relevância, pedem a capacidade de regularização, né? No passado, a gente tinha reservatórios suficientes, 10 anos atrás, né? Tinha reservatórios suficientes para atender metade do ano, 6 meses de consumo. Hoje a gente já está abaixo de 5, a tendência para o futuro é ficar abaixo de 4, né? De 4 meses. Isso tem uma implicação inicial que se a gente tem menos capacidade de regularização, a água acumulada ela se torna mais valiosa, né? Eu acho que essa é a questão principal. Não é que os reservatórios deixam de ser importantes, eles continuam sendo importantes, mas o papel do reservatório pode ser diferente. Ou seja, o reservatório tem que ser entendido muito mais como um provedor de segurança, do que um provedor de energia mais barata, né? E para isso ocorrer, a gente teria uma operação termoelétrica na base, né, para os reservatórios serem preservados, e uma questão importante que ocorre com as renováveis, né? As renováveis que têm uma produção intermitente, eles seriam muito beneficiados pela presença de reservatórios, né? Os reservatórios, eles são um backup mais barato para as energias renováveis. No Brasil, quer dizer, o grande limitador de uma maior participação de renováveis nos países desenvolvidos, nos países que optaram por desenvolver fontes renováveis, é a capacidade de estocagem de eletricidade. No Brasil, a gente tem uma capacidade nos reservatórios que pode ser utilizada para esse fim. Então, a ideia é assim, como o reservatório pode ser utilizado para viabilizar uma maior participação de renováveis, indo além até dos limites que a gente encontra para renováveis no país desenvolvidos. Aqui tem uma coisa importante, que é a própria complementariedade. Além do papel dos reservatórios, a própria produção hídrica, ela é complementar em certa medida com a produção eólica e também com a produção solar. Então essa complementariedade pode também gerar uma vantagem competitiva no caso brasileiro. No papel das termoelétricas, a gente nota que, na verdade, a gente já tem observado um novo papel, né? As termoelétricas que, no histórico, eram utilizadas a 9% do tempo, né? Entre 2000 até 2012. A partir de 2012, com a deterioração dos reservatórios, a média de utilização, não é a média de utilização, na verdade, a participação das térmicas no total da carga, né? A participação era inferior a 10%, hoje ela tem uma média de 22%, chegando próximo a 30% nos períodos mais críticos. O problema é que, atualmente, isso é um problema, porque as térmicas são muito caras. E as térmicas sendo muito caras, operar elas com tanta frequência, representando quase um quarto da carga, isso acaba levando um custo que não é aceitável para o consumidor. E aí a questão que fica para esse novo paradigma de operação das térmicas é se a gente tem um combustível competitivo para que essas termoelétricas atuem na base de uma forma mais sustentável, com custos que não sejam tão elevados. Aí eu peguei a sugestão da Joísa, né? A gente conversou sobre o tema lá na FGV, no seminário conjunto, com o GEE. A Joísa teve a ideia do pulo do gás, né? A ideia do pulo do gás é a seguinte:
A situação de oferta de gás natural no Brasil hoje é muito incerta, o que inviabiliza a contratação de um gás mais barato, um gás doméstico. Atualmente, a expansão tem se dado com o GNL com preço mais elevado. A ideia é que, no futuro, essa questão pode se modificar e a ideia do pulo do gás é viabilizar a térmica do GNL que, em algum momento no futuro, possam rodar com gás mais barato, com gás doméstico mais competitivo, e essa energia realmente possa operar na base de uma forma mais sustentável. Por último, essa situação crítica de preços, a situação crítica de abastecimento, ela dá um aumento do custo de oportunidade da energia, e com isso as políticas de promoção de fontes não usuais, ou as políticas de conservação de eletricidade, se tornam alternativas mais interessantes. Então, seria um momento para a gente fortalecer outras fontes, por exemplo, a fonte solar, né? Principalmente solar distribuída, está ganhando competitividade. Uma política com esse fim pode até contribuir para uma maior competitividade para o consumidor final, né? Um preço mais atrativo da eletricidade para o consumidor final. Então, essas políticas que no passado enfrentavam barreiras econômicas deixam de enfrentar essas barreiras e podem ser fortalecidas, né? Aí, vai além da fotovoltaica, outras gerações distribuídas. Também a gente falou aqui de cogeração. Cogeração é uma baita de uma oportunidade até de valorizar melhor o gás natural. Hoje a gente tem uma oportunidade única de dar partida, de fortalecer as políticas para também solucionar o problema do setor elétrico. Bem, aqui então é um ponto de partida para a nossa mesa, são questões bastante complexas, né? E passo a palavra à mesa, primeiramente a Elvia, e a gente vai seguindo a ordem. Obrigado.